Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Hoje nós vamos dar sequência à série da nova ortografia. Dessa vez eu vou falar sobre as proparoxítonas e as paroxítonas. Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Bom, o que você vai aprender hoje? Você vai aprender todas as regrinhas envolvendo as paroxítonas e as proparoxítonas. Porém, eu quis explicar para vocês de uma maneira mais didática. É uma regra só, porém eu separei em alguns grupos para ficar mais fácil na hora de você revisar o vídeo, né? E anotar, fazer as suas anotações, ok? Vamos primeiramente, então, às paroxítonas. As paroxítonas, para quem não sabe, são as palavras cuja sílaba tônica está na penúltima sílaba. Existem as paroxítonas acentuadas e as não acentuadas. Hoje nós vamos ver as paroxítonas acentuadas, né? Afinal, é para isso que nós estamos tratando aqui, da acentuação. Que sabendo as que são acentuadas, você vai, por tabela, saber as que não são, não é? Então vamos lá. Eu resolvi separar em dois grupos, o grupo envolvendo as consoantes e as vogais, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro ao grupo das consoantes. Basicamente, toda paroxítona acentuada envolvendo consoantes, ela tem que ter, além de ter a sílaba tônica na penúltima sílaba, ela tem que terminar com estas seguintes letras: L, N, R, X, P, S. Vamos a cada uma delas e aos exemplos para ficar mais claro? Então vamos lá. Primeiro, a letra L. Aí eu citei 3 exemplos aqui. Por que a palavra útil é acentuada? Lembrando, eu vou deixar linkado aqui nos cards, se vocês não viram o vídeo das oxítonas, que lá eu explico passo a passo qual a estrutura, quais os passos que você tem que fazer para você acentuar qualquer palavra. Então, vou deixar linkado aqui. Primeira palavra, ó, útil. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, fazer a separação silábica, ou seja, fazer a separação das sílabas. Como que eu separo a palavra útil? Bom, lembrando que toda sílaba tem vogal, então a primeira sílaba vai ser o próprio U. E a outra sílaba vai ser o tio. Então, por que esta palavra é acentuada? Porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba e ela termina com a letra L. A mesma coisa para palavra fácil e conso. 2 sílabas, sílaba tônica penúltima, termina com L. Agora, vamos ao N. Eu vou fazer uma observação mais para frente sobre esta terminação. Então, portanto, fiquem até o final do vídeo se vocês não quiserem perder esta notinha de rodapé. Beleza? Exemplos, ó. Hífen. Por que a palavra hífen é acentuada? Porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba e ela termina com a letra N. Porém, lembrando que hífens não tem acento. Mais para frente eu vou explicar para vocês por quê. Por enquanto, só guarda essa informação na cabeça de vocês, certo? Que isso vai ser útil mais para frente. Hífen tem acento por este motivo, a mesma coisa para pólen e próton. Agora, com a letra R. Lembrando que o grupo de consoantes, né, L, N, R, X, P, S, né, para vocês já irem guardando na cabeça de vocês. As paroxítonas terminadas em consoante. Por que éter é acentuado? Porque fazendo a separação silábica, 2 sílabas, e a sílaba tônica é a penúltima, e termina com a letra R. A mesma coisa para fêmur e para flúor, ok? Agora, com a letra X, 3 exemplos também. Por que é acentuada? Eu vou ficar martelando isso na cabeça de vocês, que é para vocês gravarem, ok? Então, vamos lá. Por que é acentuada? Porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica e termina em X, ou seja, tórax é acentuado, fênix é acentuado e córtex é acentuado. Agora, PS. Aí nós temos 3 exemplos, ó. Por que bíceps é acentuado? Ó, 2 sílabas, porque lembra, onde que tem vogal aqui em PS? Não tem vogal, então isso aqui tudo, C, E, PS, é uma sílaba só. Ok? Lembrando que toda sílaba tem vogal. Então, bíceps
sílaba tônica penúltima termina em PS. A mesma coisa com tríceps e fórceps. Beleza? Então, só relembrando. Grupo das consoantes paroxítonas que são terminadas em consoantes. L, N, R, X, P, S. Agora vamos às vogais. As terminadas em U e M. Aí os exemplos. Fórum é acentuado. E a mesma coisa quando é este plural. Álbuns. Porém, que é uma regrinha importante, mas eu vou deixar mais pro final. Se você separar aqui, ó, álbuns, termina no plural de que é uns. Então, por isso é acentuado. A mesma coisa com i e is. Por que é acentuado? Separação silábica, 2 sílabas, e termina em i. Plural, né? Is, né? Porque é seguido ou não de S. Essas terminações são seguidas ou não de S. Certo? E agora o U ou us. Porque não existe na língua portuguesa para palavras paroxítonas que terminam em U. Então, geralmente, ela vai vir seguida de S. Tem alguns exemplos, né? Ônus, bônus e vírus. O que elas têm em comum? São paroxítonas, cuja sílaba tônica é a penúltima e termina em US. Agora vamos às vogais nasais, né? Que é o ãos. Ah, mas o tio não é acento? Não, o tio é um índice de nasalização. Lembre-se disso. Por que eu tô falando isso? Ó? Olha essa palavra aqui, imã. Separação silábica fica imã. Por que ela é acentuada? Porque ela termina em vogal nasal, e ela é uma paroxítona, certo? Outro exemplo, órfão, olha aqui. Por que o tio não é um acento? Porque cada palavra ela só pode ter um único acento. Ou seja, o único acento aqui é o acento agudo, esse aqui. O órfão, né? O ó de órfão. Aqui é o índice de nasalização. Então, o que eu vou fazer? Separar as sílabas, fica 2 sílabas e ela termina em vogal nasal por isso ela é acentuada. Mesma coisa para ão e ãos, né? Órgãos e sótão. Aí, outra terminação, porque elas são acentuadas. Separar as sílabas, ver a sílaba tônica e ver qual regra se encaixa. Se a terminação é das que contém acento ou não. No caso aqui, fáceis contém acento. Por quê? Porque termina em ei, plural, né? Seguido ou não de S. Mesma coisa para ok, né? Eu faço separação silábica, 2 sílabas, sílaba tônica e identifico qual letra ela termina. Certo? Agora é importante, ó. Lembra quando eu falei do ens? Então, agora vocês vão saber o porquê. Ó, nas paroxítonas são acentuadas apenas as que não sejam terminadas em a, e, o, em ens. Por quê? Porque essa regra é das oxítonas. Ou seja, se você ficar em dúvida sobre essa palavra ela tem ou não acento, então lembre-se da regra das oxítonas. Se valer para as oxítonas, não vale para as paroxítonas. Bom, a proparoxítona ela não se encaixa, né? Mas, por exemplo, se você está com dúvida em alguma paroxítona, veja as oxítonas, a regra das oxítonas. Se valer para as oxítonas, não vale para as paroxítonas, certo? Por isso que eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Acentua-se o plural das terminadas em on, sim, porque on não é uma terminação válida para as oxítonas. Ou seja, as únicas letras acentuadas nas oxítonas, né, envolvendo a vogal O, é O somente, O e S, né? Seguido não de S, não O e N. Então, por isso que íons e nêutrons têm acento, certo? Porém, terminadas em N, não tem acento. Por exemplo, líquens e hífens, que era o que eu havia dito anteriormente, né? Isso que elas não têm acento, porque ela pode ser uma terminação, aliás, ela é uma terminação das oxítonas, né? Por isso que hífens, líquens não tem acento, certo? A mesma coisa para item e itens, ok? E também você vai acentuar as que terminar em ditongo crescente. Relembrando, ditongo crescente, lembrando primeiramente que é ditongo. Ditongo é o encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. E crescente por quê? Porque o som ele vai do som mais fraco para o som mais forte, certo? Lembrando que a vogal A é sempre mais forte, ela é sempre crescente. Por exemplo, náusea aqui, ó. Vou separar náusea, que é uma paroxítona também. Aqui, no caso, eu tenho, ó, a primeira sílaba, nau. Ou seja, eu tô indo do som mais forte para o som mais fraco. Ou seja, é um ditongo decrescente. Porém,
na última sílaba, que aqui é levado em conta, né? Que é a terminação, neste caso aí é desta regrinha. O que eu tô fazendo? Eu tô indo do som mais fraco para o som mais forte. Náusea, ou seja, a semivogal e a vogal. Na segunda, uma reta crescente. Na primeira, uma reta decrescente. Mesma coisa para glória. Vou separar aqui, ó. Glória. Que tá indo do som mais fraco para o som mais forte. Ria. Ó, tá vendo? Olha como eu abro a boca aí para falar. Mesma coisa. Lirio. Parar aqui, ó. Sempre. Daí tá indo do som mais fraco para o som mais forte. Então, semivogal e vogal. Semivogal e vogal. Mesma coisa aqui. Glória. Semivogal e vogal. Semivogal e vogal. Certo? Ficou claro? Bom, assim nós iniciamos as paroxítonas. Vamos agora para as proparoxítonas. Essa é a mais fácil. Mano, não tem como errar essa daqui. Eu tenho certeza que é uma das poucas regrinhas que você decorou da sua escola. Por quê? Porque ela é simples. Ou seja, todas são acentuadas. Não tem mas, porque não tem nenhuma notinha de rodapé nela. Aí eu dou 2 exemplos, né? Lâmpada. Lâmpada é assim que fica a separação. A sílaba tônica está na antepenúltima. E ela é acentuada, ou seja, não tem que ver terminação. Nessa aqui, todas são acentuadas. Só tem que fazer a separação silábica corretamente, né? Se você souber fazer, aí é mamão com açúcar isso aqui. Então, outro exemplo. Ônibus. Proparoxítona, leva acento. Beleza? Ficou claro? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like pra mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime e deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais. Me sigam, pois eu posto várias dicas e conteúdos sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos sobre português e TCC. Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Foca no TCC e tchau!